Boa noite, pessoal. Muito boa noite para todo mundo. E vou aqui confessar, eu adoro quando esse bonequinho faz assim, ó. Adoro. Para que aparecer assim para vocês. Bom, estamos de volta. Estou de volta aqui nessa quarta-feira aqui, ladeando, né, do lado da nossa querida Carinha aqui. Hoje, o Monique não está conosco, mas se Deus quiser, já já a gente consegue se encontrar nós três aí. Se Deus quiser, mais pessoas aqui vão estar conosco também. Muito boa noite a todos vocês, a todas vocês aqui, ó. Estamos aqui com Ricardo tá com a gente, querido amigo aqui, mineiro divinopolitano. Decorei já, Ricardo, tá vendo? Jéssica Aline tá conosco também. Nério tá conosco. Um abraço para você, Nério. E a nossa querida Alice Luciana Morta já está aqui. Bom, pessoal, se você chegou aqui agora, a gente tem aqui por prática sempre fazer uma oração antes de começar os nossos estudos para a gente se permitir ter um momento mais propício para o estudo e para permitir também que as perguntas, aliás, que as informações venham por nós e que as perguntas também cheguem por nós e por vocês aí nos comentários, né? Então, continuem dizendo de onde vocês vêm, onde vocês estão, cidade, estado, tá? Mas, já já. Primeiro, a gente vai passar a palavra para a nossa amiga Karim, fazer uma prece para a gente começar os trabalhos, e aí a Karim se apresenta para a gente aí, tá ok? Valeu, André. Boa noite a todos, amigos. Muito feliz em estar com vocês aqui mais uma quarta-feira, né? Então, vou convidar todos vocês para que parem um pouquinho de digitar aí no chat. Vamos fechar os olhos, vamos nos concentrar um pouquinho para a gente se conectar. Vamos lá? Vamos respirar fundo para acalmar as nossas células do nosso corpo. Solicitando então a presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, dos nossos guias, daqueles espíritos afins que nos orientam nessa nossa caminhada terrena, para que estejam conosco nessa noite de estudos, nos orientando, elucidando algumas dúvidas, fazendo com que nós compreendamos melhor os ensinamentos ou as reflexões que serão geradas nesta noite. E que, se porventura algum irmão esteja conosco, também possa escutar o estudo de hoje, que possa levar paz e entendimento ao coração dele, à mente dele, ao espírito dele. E que nós possamos permanecer conectados nessa egrégora de luz e de estudos, e que tenhamos todos uma ótima noite. Que assim seja. Partiu, André? Que assim seja e partiu. Partiu falando de novamente aí para você que chegou agora, para Karim principalmente. Uma boa noite para vocês todas, para vocês todos. Aqui, ó, o velho conhecido nosso, Jorge Miyashiro, está conosco. Muito bem-vindo, Jorge. O Antônio Luiz de Guaxupé, conterrâneo mineiro, por aqui também está conosco. Rubens dando boa noite também. E Zilda está por aqui conosco, muito bem-vinda, muito bem-vindos, muito bem-vindos. Pessoal, opa, o banner desfez aqui, deixa eu colocar aqui, um minutinho. Aí, nosso estudo dessa noite é um tema extremamente interessante e, ao mesmo tempo, extremamente plural, principalmente quanto às nossas referências para perceber as temáticas, né? O que eu e o Karim conversávamos anteriormente aqui, inclusive. Mas eu queria começar nosso estudo primeiro lembrando, né? Se vocês tiverem alguma pergunta no decorrer do estudo que dialogue com o que nós estamos fazendo, por favor, não hesitem, ó, digitem para a gente, mandem para a gente o que vocês têm de pergunta, que a gente, se a gente conseguir, a gente responde. Se a gente não souber a resposta, a gente traz depois, beleza? E se a gente não contemplar a sua pergunta aqui, nós contemplaremos seguramente em estudos futuros, ok? Se fizerem conexão com outros estudos, só para deixar isso claro que às vezes o pessoal questiona a gente, né? Mas vamos começar. Contaminações fluídicas e energéticas.
Eu queria aqui fazer um convite para todos nós, para a gente pensar. Quando a gente fala o termo contaminações, eu pergunto, o que vocês pensam, né? A mim, sempre vem aquela ideia, uma ideia de uma água cristalina, uma água potável, né? Uma água de riacho, que dê até para beber e fazer ingestão, nadar. Mas aí, um canal ali com um esgoto, uma água contaminada que não é potável, está sendo ligada naquele canal e vai ali fazer uma interação com aquela água e mudar as características químicas daquela água que antes era uma água pura. Agora, eu faço a seguinte reflexão com vocês. Para falar em contaminação, dentro desse exemplo que eu dei e dentro dessa hipótese que eu estou levantando, nós precisamos necessariamente de uma água boa e de uma água ruim para gerar uma contaminação. Qual que é a reflexão que eu faço sobre essa ideia de contaminação? Para a gente perceber que existe água boa e água não tão boa, uma água ruim, dentro de mim, dentro de Karim, dentro de cada um de nós. Até porque, do ponto de vista da influenciação e da aproximação dos espíritos, os espíritos vão se aproximar de nós de acordo com as nossas tendências. Então, eu chamo atenção para a gente não considerar essa contaminação exteriorizada de nós, em primeiro lugar, para a gente perceber até que ponto nós mesmos não estamos aí com a parte da alma contaminada. Já vista, estamos um planeta de provas e expiações, né? Na categoria dos espíritos, a gente não está tão assim, né, como a gente queria estar. Mas é uma reflexão inicial que eu vou trazer para começar aqui os nossos estudos, dessa percepção da gente perceber dentro de nós mesmos a água potável e essa água que não está potável. E ver até que ponto isso daí influencia na nossa saúde física e espiritual. Karim, dentro disso, você quer colocar alguma coisa? Eu acredito que essa introdução que tu deu agora fez a gente pensar um pouquinho no nosso dia a dia mesmo. O que significa hoje, no meio a uma pandemia, né? O que significa contaminação, né? O que nós estamos fazendo ou deixando de fazer, né? Para evitar que a gente se contamine com algo externo ou então que a gente contamine alguém com algo que existe dentro de nós. Então, fazer essa reflexão sobre o que é contaminar para início de conversa, para início de live, é uma ótima reflexão, André. Toca a ficha aí. E reiterando, quando eu digo isso, aqui eu preciso de mim assumir. Gente, eu me contamino todos os dias. Todos os dias eu me contamino. O que eu vou ler também por influenciação. Eu permito certas influências diariamente. E, ao mesmo tempo, por permitir isso e por ter uma característica dentro de mim, da minha intimidade, na minha alma, do ponto de vista da virtuosidade, que não será virtuosidade, será o vício, eu também vou estar projetando uma contaminação exterior. Né? Então, André, eu recebo contaminação, a aceito até certo ponto, e aí exteriorizo a minha própria até certo ponto. Eu, enquanto pessoa, enquanto espírito, enquanto ser encarnado, preciso aqui deixar isso bem claro, né? Bom, continuando aqui, então, a nossa temática, que a gente vai desenvolver aqui, contaminações fluídicas e energéticas. Conversei com o Carinho aqui mais cedo, pensei muito em como está trabalhando essa temática. Para vocês terem uma ideia, meu principal referencial teórico, que eu vou utilizar inclusive aqui conosco hoje, que é a obra Perispírito, de Zalmino Zimmermann. Eu tenho divergências com algumas coisas que o Zalmino vai colocar. E, pasmem, algumas coisas aí ele vai citar Gabriel Delany, uma grande referência para a gente, e vai citar as próprias obras de André Luiz. Quando a gente vai fazer uma pesquisa dentro dessa obra Perispírito, a gente encontra o termo destacado contaminações fluídicas. Eu vou tratar dela mais com um pouco de profundidade, mas eu quero fazer um paralelo antes
entre o que dá para perceber dentro da obra do Zalmino, entre o fluídicos e o energéticos. Primeiro eu vou começar pelo energético. Mas eu vou começar pelo energético, mas eu não vou abranger mais, só para a gente criar uma introdução para o fluídico. O energético, né, acima de tudo, é uma palavra polissêmica. O que é uma palavra polissêmica? A gente vai encontrar vários tipos de significação para essa palavra. E em se tratando de doutrina espírita e espiritualidade, isso, sim, vai aos montes, vai lá longe, né? É muito vasto o que a gente tem sobre isso, uma variedade infinita de autores. Só que qual que é o que eu quero chamar atenção e que eu vou entrar no aspecto do fluidos aqui agora, né? Lá no Livro dos Médiuns, Kardec ele vai tratar da doutrina espírita e do espiritualismo, da mesma maneira que ele vai tratar da matéria e do espírito, né? Do materialismo e do espírito. O espiritualismo em si, ele vai estar acolhendo esse termo energéticos de maneiras muito plurais. Não estou aqui dizendo que alguma está errada e que alguma está certa. O que eu estou dizendo é, a gente tem que acolher e examinar. Como é que Kardec me ensinou a fazer isso? Ensino Universal dos Espíritos. Tem uma obra de André Luiz. Vou pegar, vou examinar essa obra. Tem uma obra de Manuel Filomeno de Miranda. Vou pegar, vou analisar essa obra. Tem uma obra de Robson Pinheiro. Vou pegar e vou analisar. Tem uma obra de Sueli Caldas Schubert. Vou pegar, vou analisar. Esse é o ensino universal dos espíritos, e não pegar o André Luiz, que eu amo de paixão, aliás, meu nome é inspirado nele, é um espírito que eu tenho muita e alta consideração, e tratá-lo como uma verdade absoluta. Isso daí é se afastar do ensino universal dos espíritos. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que respeitar tanto o médium quanto o autor espiritual. Então, eu comecei essa fala para a gente pegar essa questão da contaminação fluídica. Karin, sobre isso, você quer comentar alguma coisa do que eu disse até agora? Eu acho que, não sei, eu disse muita coisa, enfim. Não, tá tudo certo. A gente tem que, primeiramente, compreender que tudo é energia, inclusive fluido. Como a gente já conversou em lives passadas sobre matéria e energia, tudo é energia. O que muda é o momento em que a energia se encontra. Se ela está em estado gasoso, se ela está mais leve, se ela está mais pesada, se ela está mais aglomerada ou mais afastada, né? Como que é composto isso, né? Eu tenho o mouse aqui, né? Isso aqui é energia, né? Isso aqui é energia condensada. As moléculas, os elementos ali estão tudo assim, ó, grudadinho. Agora, se eu acender um incenso aqui, ou pegar um gelo seco aqui, enfim, vocês vão ver a fumacinha saindo, é energia também. Só que as moléculas estão assim, ó, estão mais afastadinhas umas das outras. Então, quando a gente vai falar em contaminação fluídico-energética, a gente tem que saber que tudo é energia. Só que são coisas diferentes. É a mesma coisa que pensar num remédio. O remédio pode ser líquido, pode ser comprimido, né? Pode ser inalado, nebulização. Então, vamos sempre ter isso em mente, né? Tudo energia, só que em momentos diferentes. Para explicar, pegando o exemplo que você colocou também, esses momentos diferentes, vamos pegar aqui o exemplo que a gente viu antes, né? Inclusive a gente trouxe algumas fotos do ectoplasma, em relação ao momento do passe, do que vai acontecer ali. É uma energia que está em estados diferentes, mas que tem funções muito semelhantes, né? Antes da gente continuar aqui, eu vou pedir licença, Karim, vou trazer essa lembrança da Zilda. Eu estava lembrando disso antes da gente entrar, mas acabei me esquecendo, né? A nossa querida amiga Sueli Caldas Schubert, hoje ela retornou à morada espiritual, né? Que a gente possa emanar para nossa amiga Sueli muita vibração e agradecer pela vida dela e pelo trabalho dela aqui conosco, que é uma referência para a gente, vai permanecer por muito, muito tempo, né? Então, muita vibração, muita paz aí para a Sueli, para seus familiares e amigos, e a nós.
que tivemos que dar tchau para ela, mas a espiritualidade ganhou um presente. Bom, pegando, né, essa questão que a Karen tocou, nós concordamos muito. Acho que muito independente de referência, isso é quase uma questão que a maioria dos autores vão trabalhar dessa forma, da questão da energia, né? Ou como a gente vai pegar no livro dos Espíritos, os elementos gerais do universo, Deus, Espírito e matéria. O espírito e matéria que aqui o espírito a gente pode estar interpretando como a vontade, eles vão estar interagindo, essa vontade e a matéria, e moldando as coisas à volta deles, né? Da vontade e da matéria, com o que a vontade vai fazer em termos de mudanças nas estruturas materiais. E aí a gente vai entrar nas contaminações fluídicas. Pesquisando contaminações fluídicas, o Zalmino vai tratar disso uma vez, que é para expressar o quanto algo que a gente vai captar do ambiente à nossa volta, que a gente vai digerir espiritualmente, uma desavença com alguém, por exemplo, né? Tenho amigos que sempre falam, nossa, eu estou muito contrariado com alguma coisa que aconteceu, e sempre que eu fico assim, eu fico com dor de cabeça. Sempre que eu fico assim, me dá algum tipo de infecção. Sempre que eu fico assim, acontece uma coisa assim, assim, assado. A gente percebe aí que houve uma influenciação de tal sorte, de tal tamanho, que causou ali um momento de distúrbio físico, portanto, espiritual. E a gente vai saber que antes do corpo propriamente sentir, isso tem que passar por uma estrutura espiritual ou perispiritual, né? Daí a gente vê as estruturas fluídicas e como elas vão estar interagindo com o nosso corpo físico e com o nosso corpo espiritual. Quer trazer alguma coisa sobre isso, Carinho? Que eu vou entrar agora num um ponto mais polêmico disso. Você quer fazer alguma ponderação? Toca a ficha que depois eu faço o estudo que eu planejei aqui, pegando o gancho do que tu preparou para nós. Tranquilo, vamos lá então. Então, dessa interação, espírito, matéria, vontade, matéria, nós vamos ter maneiras muito plurais de interpretar como é que essa interação é feita. E é aí que eu disse, a gente vai ter as percepções de André Luiz, de Manuel Filomeno de Miranda, Sueli, Robson, enfim, um conjunto de vários autores que vão estar interpretando isso de alguma maneira, trazendo isso para a gente de alguma maneira. Eu queria chamar a atenção para um aspecto que, inclusive, o Zalmino vai tratar no livro Perispírito dele, e que eu vejo com... Eu sempre acolho, né, a perspectiva que os autores espirituais vão trabalhar com a gente. Só que, nesse ponto, eu não cheguei a uma conclusão sobre o que considerar sobre isso, que é o que o Zalmino vai tratar como MOB, Modelo Organizador Biológico. E essa contaminação, ela vai estar tendo não apenas uma ação via esse MOB, né, mas a maneira de se manifestar também, de se manifestar dessa contaminação, também vai estar interagindo nesse MOB. E aí a gente tem que perceber como é que isso está se operando. E tem camadas para a gente perceber isso. E essas camadas vão ser interpretadas de maneiras diferentes, né? E por que eu falo que eu tenho algumas restrições sobre isso, né? Porque ainda não se chegou, pelo menos dentro da minha avaliação, numa maneira, vamos dizer assim, padronizada de se entender isso. Eu tenho muita convergência com o que a Associação Médica Espírita do Brasil tem pesquisado sobre isso, embora ainda não tenha acolhido uma proposta definitiva para mim na minha alma, né? Mas eu queria trazer para a gente exatamente essa questão da maneira como a gente vai interpretar que essa influenciação, que essa contaminação, que essa mudança de estado vai operar na gente, vai depender muito de quais são as nossas referências e até que ponto essas referências são úteis para a gente. Até certo ponto, André Luiz foi útil para mim. Chegou um momento e falou assim, não, André, não, agora eu preciso de outra coisa, isso aqui tá faltando uma coisinha aqui, sabe? Então aí eu já peguei outras referências para conseguir interpretar melhor as coisas que estavam acontecendo, né? Mas
Isso tudo aí vai estar dizendo, quando a gente estava falando da contaminação, como a gente recebe as coisas que estão fora da gente e como a gente emite as coisas que estão dentro da gente. Muitas vezes, quando a gente fica com a garganta entalada, aquela coisa, eu quero falar muito alguma coisa, mas eu não falo para manter um clima de pacificação, um clima de fraternidade, aquilo nos custa caro do ponto de vista da nossa saúde física. Então, a gente tem que criar forma de trabalhar isso, seja conversando com um amigo, seja conversando com um profissional, até a gente conseguir, e aliás, né, com também um acompanhamento espiritual sobre isso, né, o passe, sempre muito bom para dar um alívio para a gente, água fluidificada, meditação, prece. Então, são instrumentos para a gente estar interpretando o que está acontecendo desse ponto de vista de eu me permitir estar dando uma abertura à influenciação e também da maneira como eu estou influenciando. Karim? Então, eu acredito que cada um de nós temos uma missão aqui, um objetivo a cumprir. Isso não é diferente com os autores, os homens que pisam na terra aqui, que trazem mensagens dos espíritos para nós, que são instrumentos. Né? Cada um tem uma característica. Por exemplo, o André, ele faz faculdade de filosofia. Eu faço faculdade de psicologia. Então, provavelmente vão se aproximar espíritos do André que tenham mais, que sejam mais da área da filosofia, porque o André já tem no arcabouço mental dele, ele já leu, já estudou, né? Enfim, ele tem no arcabouço mental dele todas as informações e todos os termos, todo o vocabulário relacionado à filosofia, à história, enfim, né? Então, o plano espiritual vai ter mais facilidade de utilizar o André como instrumento para trazer mais informações nessa área, ou relativas a essa área. A mesma coisa com relação à psicologia, né, ou qualquer outra área que seja. Então, a gente tem que entender um pouco também que, assim como na escola, a cada ano vão dificultando um pouco mais os conteúdos, né, o grau de dificuldade vai aumentando, a quantidade de conteúdos que a gente precisa absorver também vai aumentando, assim é na vida. Quanto mais a gente estuda, mais dúvidas a gente tem e mais conhecimento a gente vai ter que ir atrás. Né? E por consequência a gente vai descobrindo novos autores, vai descobrindo novas rotas, né, de estudos, novos aspectos, novas visões sobre determinado assunto. Então, isso que eu acho que é a beleza do estudar. Né? Agora, com relação às contaminações, eu vou puxar um ganchinho que tu deixou para mim, André. Fiz uma pesquisa aqui muito interessante. A gente, para quem não viu, pessoal, só fazendo um adendo, volta lá, aqui no Rede Amigo Espírita, ou no meu canal também tem todas as nossas lives desde o início desse estudo sobre mediunidade. Voltem lá na live que a gente fala sobre os chakras, certo? E sobre os corpos espirituais. É muito interessante. Para vocês conseguirem compreender um pouco melhor como que funcionam as contaminações fluídicas e energéticas, tá? Para quem não sabe, o coração, nosso coração, tá? Ele tem uma carga eletromagnética 100 vezes superior ao cérebro, tá? Quando a gente faz um encefalograma, a gente coloca aqueles eletrodos assim, sabe, no crânio, a gente coloca no crânio, tá? Senão o aparelho não capta as nossas ondas cerebrais, tem que ser aqui. Quando a gente faz um eletrocardiograma, a gente coloca um eletrodo na ponta dos dedos, né? A gente vai no hospital e coloca aqui, tá? Ou às vezes aqui direto no coração também. O eletrocardiograma, que é o do coração, é medido em milivolts, ou seja, 1000 volts, né? E o eletroencefalograma é medido em microvolts. Então, pessoal, isso é ciência, tá? Não tem nada a ver com fé, com religião. Então, o coração tem uma pulsação eletromagnética muito maior do que o cérebro. O cérebro,
ele é constituído, para quem não sabe, por 90 milhões de neurônios. No coração, pasmem, nós temos 40 milhões de neurônios. É como se o nosso coração tivesse um próprio cérebro. Coração e cérebro, eles estão intimamente conectados. O que afeta o coração vai afetar o cérebro, e o que afeta o cérebro vai afetar o coração. Isso é ciência. E não é... Estou divagando aqui, isso é fato. Tá? Isso é de conhecimento da medicina. Se o coração bate coerentemente, todas as células do teu corpo também estarão coerentemente funcionando. Se teu coração bate de uma forma caótica, todas as células do teu corpo também vão estar interagindo ali, funcionando de uma forma caótica. E, por consequência, o teu organismo vai falhar em vários locais diferentes. Tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma arritmia, eu posso ter uma síndrome do pânico. Se eu tenho raiva, se eu tenho medo, eu posso ter uma dor de cabeça, eu posso ter uma dor de estômago até, porque vai repercutir nos outros chakras. A gente fala sobre isso lá naquela live dos chakras. Toda vez que eu aperto a mão de uma pessoa, vou cumprimentar, né? Chego no local, agora em plena pandemia não mais, né? Mas antes, quando a gente se cumprimentava com um abraço, com um beijo, com um aperto de mão, né? Quando a gente aperta a mão de alguém, alguém ali está se prejudicando e alguém está se beneficiando. Pois o meu campo eletromagnético, ele está entrando no campo magnético da outra pessoa. Tá? Como o coração tem uma carga eletromagnética 100 vezes maior que o cérebro, tá? Quando ele pulsa, o nosso campo magnético pulsa junto e acaba afetando as outras pessoas. Não é em vão que, se tu for na Índia, ninguém aperta a mão de ninguém. O cumprimento é assim, ó. Tu estende a mão para cumprimentar e eles, namastê. Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. E ninguém se toca. Porque ele já tem essa consciência. Então, o que eu quero falar com isso? O que eu quero trazer com relação a essa questão? Quando a gente sente alguma coisa, e isso a gente já falou em outras lives, quando a gente sente raiva, por exemplo, essa energia gerada aqui no coração vai se distribuir pelos outros chakras. Quando essa energia ruim de raiva chega nos outros chakras, os chakras estão ligados a glândulas do nosso corpo. Cada glândula está ligada a diversos órgãos, diversos sistemas. Né? Glândula pineal aqui no cérebro, né? O timo no coração, sistema respiratório. Né? Então, quando a gente gera uma energia ruim, afeta os chakras, que afeta as glândulas, que afetam os órgãos, e assim, né, começa a desandar o funcionamento dos órgãos. Isso também, essa energia gerada, tanto para o bem quanto para o mal, afeta o nosso campo eletromagnético. Né? Até porque, quando a gente tem um sentimento, a gente tem um pensamento sobre esse sentimento. Né? Se eu fico com raiva, eu fico com raiva de alguém, então eu vou pensar naquela pessoa, eu vou ficar aqui macumunando pensamentos ruins com relação a uma pessoa, uma situação. E eu tô aqui emanando energia negativa. E quem é que tá na minha volta? Quem é que convive comigo? Né? Aí tu chega perto de uma pessoa e a pessoa começa a se sentir mal, ou às vezes a pessoa chega perto de ti e te dá uma dor de cabeça, do nada, assim. Por quê? Porque ela tá passando por algum momento, uma situação na vida dela, que está contaminando com energias negativas, tá? O que são energias? São prótons, nêutrons, elétrons ali, energia, é física, não estou falando de nada sobrenatural, é matéria, é física, que está emanando do teu corpo e indo para o corpo de outra pessoa, assim como o coronavírus, quando sai da nossa boca, entra no sistema respiratório de outra pessoa, né? Ou pelos olhos, pelo nariz, pela boca, enfim. Mesma forma, tá? Então, para começar, né, na live de hoje, olha, quando a gente fala assim, a gente tem que ter empatia, né? A gente tem que se cuidar, não só para proteger a nossa saúde, mas proteger a saúde das outras pessoas.
Mas será que só colocar uma máscara? Será que só não sair de casa vai bastar? E os teus sentimentos, a tua energia negativa não está contaminando os teus familiares que estão morando ali contigo, estão em quarentena junto contigo? Ou para quem precisa sair para trabalhar, graças a Deus tem trabalho, vai trabalhar ou vai para a faculdade, enfim, vai fazer a sua rotina, vai contaminar o pessoal do trabalho? Né? Cadê a nossa responsabilidade? Não basta só uma máscara, não basta só o álcool gel. A gente precisa passar o álcool gel nos nossos pensamentos, né? Colocar uma máscara aqui no nosso coração. Quer falar, André? Desculpa te interromper o raciocínio, Karim, mas você me fez lembrar de uma coisa que eu estava pensando já antes do estudo. É um baita de um spoiler para o nosso próximo estudo, mas como o próximo estudo ele é bem, né, grande, é uma palavra tão pequenininha, mas com implicações tão grandes, eu vou dar esse pequeno spoiler aqui. Como a Karim bem está colocando, todo o processo obsessivo ele vai começar de uma influenciação extremamente sutil, né? Como a Karim bem colocou, mais dentro da especialidade dela do que dentro da minha, né? O que eu sei que eu não me falei são as experiências da Associação Médico Espírita, professor Júlio Pérez colocando médiums dentro de uma máquina de eletroencefalograma e vendo as características cerebrais daquelas pessoas ali naquele momento, né? Mas, do ponto de vista que a Karin nos trouxe aqui, e de uma maneira muito feliz, sobre a nossa saúde, que é um conceito dentro da perspectiva de bem e mal, de contaminado ou puro, que eu acho muito interessante. Porque é uma questão de percepção nossa. Até que ponto isso está me fazendo mal? E até que ponto isso está me fazendo bem? Até que ponto eu estou fazendo bem para o meu próximo? Até que ponto eu estou fazendo mal para o meu próximo, né? E para a gente perceber que esse processo de influenciação, contaminação energética ou fluídica, ele começa dentro da sutilidade. É um fiozinho de cabelo, é uma percepção, é um arrepiozinho que eu mal estou sentindo. E se eu não presto atenção, se eu não vou trabalhando, se eu não vou equilibrando isso dentro de mim, como a Karim bem colocou nos chakras, né? Se eu não vou pacificando isso dentro de mim, isso vai criar monstros dentro da gente muito piores, que vão desencadear coisas que vão, primeiro, eu acho que isso é mais grave, fazer mal para a gente mesmo. E quando isso faz mal para a gente, isso começa a ser projetado também para fora de nós, né? E quanto a essa questão de influenciação, esse do sutil para o mais denso, eu acho que a gente deve ter bastante apurar bastante a nossa percepção, né? Porque eu posso dizer uma coisa para vocês: dentro desse campo do estar bem ou estar ruim, eu posso dizer sem medo de errar. Dentro do estudo do conhecimento, para mim, o trabalho terapêutico que eu fiz com um profissional, um psicólogo, um psicanalista, para mim teve um impacto do ponto de vista mediúnico, esse cuidar de mim, muito mais sensível do que o conhecimento literal que eu li nos livros aprendidos. Aliás, esse conhecimento muitas vezes me confundiu, ao invés de me ajudar, como eu consegui construir dentro da psicanálise, que a Karin está começando, como sei, finalizando aí a jornada dela dentro da psicologia, né? Desculpa te interromper, Karin. Toda contribuição é bem-vinda, pode me interromper, não tem problema. Então, pessoal, se vocês pararem para pensar, quando vocês têm uma preocupação, ficam nervosos, né? Vocês estão gerando uma energia aqui no campo mental, no chakra coronário frontal, na cabeça, gera uma energia. Essa preocupação desce, passa pelo chakra laríngeo, te dá um nó na garganta, tu fica com, parece que tu tá com um troço preso na garganta. Essa energia desce pro coração, pode te acelerar o coração, porque daí tu tá nervoso, acelera o coração, porque a energia ruim passou pelo chakra cardíaco, né?
Daí essa energia continua descendo, passa aqui pelo chakra solar, que é responsável pelo todo o sistema de gestão aqui. E aí pode te dar um piriri, tu tem que correr pro banheiro, né? Então, olha como um pensamento ou um sentimento pode desestabilizar todo o nosso sistema, todo o nosso corpo, né? Então, se eu sei que essa energia desses sentimentos me contaminam e prejudicam o bom funcionamento do meu corpo, por que eu vou continuar gerando esses sentimentos, alimentando esses sentimentos e ainda prejudicar outras pessoas? Porque é inevitável que outras pessoas cheguem perto de ti, principalmente as que convivem contigo, né? E aí daqui a pouco está gerando estresse dentro de casa, daqui a pouco todo mundo começa a brigar. Por quê? Porque não teve um sentimento negativo, contaminou toda a sua aura, o seu campo eletromagnético, porque nós temos um campo eletromagnético em volta da gente, cada um tem de um tamanho, né? Então, quando a gente se aproxima de alguém, a gente pode contaminar, ou a gente pode contaminar positivamente ou negativamente. Se tu estiver alegre, estiver feliz, estiver bem, estiver te cuidando da tua saúde física, mental, emocional, né? Tu chega, é aquela pessoa que chega e tu já sente aquela energia maravilhosa da pessoa, parece que ela está te abraçando, né? Então já começa por aí a questão da contaminação, né? E com certeza o André puxou um gancho aí da obsessão, que nós vamos fazer alguns estudos específicos sobre obsessão e tipos de obsessão, porque são assuntos importantes, principalmente agora, para a gente conversar, né? E eu também queria trazer outras questões com relação à contaminação. Não sei se tu quer continuar a tua linha de raciocínio, André, e aí eu falo depois. O que tu acha? Não sei. Eu só quero trazer um aspecto, baseado em tudo isso que você falou, que também eu acho relevante a gente conversar, porque é muito habitual a gente ver os mais diversos lugares do Brasil, né, no estudo da doutrina espírita, na atividade de palestra, um hiperfoco dentro de aspectos virtuosos, caridosos, benevolentes, né? O famoso BIP, benevolência, indulgência e perdão, e a gente se foca de tal maneira nisso. Não estou dizendo que o foco está equivocado, mas eu refletiria também, aproveitando a fala de Carinha aqui, se a gente não deveria também dar uma atenção quão ou tão mais apurada às nossas próprias imperfeições. Quando a gente vai conhecer essa esfera da perfectibilidade, né, e da imperfeição, a gente vai se lembrar que a perfeição é um atributo exclusivamente de Deus, mas que nós, espíritos, a gente é suscetível à perfectibilidade. Só que quando a gente fala em perfectibilidade, a gente acaba se esquecendo das nossas próprias imperfeições. Por quê? É difícil falar do que é imperfeito na gente. Mas quanto mais a gente tem dificuldade, quanto mais a gente tenta sair dessa dimensão do que é imperfeito na gente, mais ele se fortalece. Não debater, não conversar, não entender as nossas imperfeições, não significa que elas vão desaparecer. Gosto muito de lembrar do exemplo de Pedro e Jesus. Quando falou, embanha a tua espada. Ele não falou, pega a tua espada e joga fora, vai, assim, joga para fora, para longe de você. Não, falou embanha. Porque a imperfeição não sumiu como por mágica dele naquele momento. Essa pessoa, Pedro, no caso, salvo engano é Pedro, me corrija se eu estiver errado, vai ter que lidar com as próprias imperfeições. Elas não saem como por milagre, elas exigem hábitos saudáveis, hábitos virtuosos por parte da gente, e elas são trabalhadas, e o bem que nós também somos capazes de produzir, ele é visto com muito mais foco dentro da gente, quando a gente consegue entender as causas das nossas imperfeições e, conjuntamente, a gente consegue exercitar com um pouco mais de convicção as nossas virtudes, aquilo que é o bom, aquilo que é o belo dentro da gente, né? Então, é essa a ponderação final aí.
Beleza. Então, temos algumas perguntinhas aqui, eu vou tentar responder antes de seguir com o estudo, André. Não sei se eu consigo colocar aqui. Eu coloco qual que é que você quer? A do Paulo Sandro, ele fez uma pergunta interessante. Leia lá aí para mim saber qual que é aqui. Ele disse que ele já sentiu alguém deitar com ele na cama e não era ninguém, né? Já ouviu várias vezes alguém chamar o nome dele à noite, enfim, de dia também, queria saber se significa alguma coisa. Sim, amigo, significa que você está vivo, graças a Deus, que você tem mediunidade, porque você está ouvindo vozes, né? E se não é de alguém encarnado, é de algum espírito. E significa que há algum espírito perto de ti. Agora, depende do que você está ouvindo, né? Se é algo positivo ou é algo negativo. Te oriento a fazer o evangelho no lar, né? Fazer suas orações quando ouvir algo. Ficar em oração, mas assim, não é uma oração mecânica, é uma oração do coração, né? Se tiver alguém contigo ali, que teu mentor, que teu guia encaminhe, né, para a espiritualidade, para onde eles acham que é adequado, né, enfim. Acontece com todo mundo, tá? Eu aproveito para puxar essa outra questão que o Paulo trouxe aqui também. Às vezes eu estou assistindo a missa e de repente eu começo a bocejar. Paulo, o que eu já vi de gente dormindo durante palestra em casas espíritas, não está escrito. Às vezes a pessoa vai para a palestra cansada, vai para o estudo cansado, ou aconteceu alguma coisa durante o dia que não lhe fez bem, aquilo ali é como se você estivesse recebendo um passe sem precisar ir para a câmara de passe muitas vezes. Ou você está, como a Karen disse, conectado a irmãos que não querem necessariamente o seu bem, e você está passando por um momento de desvinculação desses irmãos. Mas é importante saber, não odeie essas almas, não tenha raiva dessas almas. Ore por essas almas, vibre muito por essas almas, queira o bem dessas almas. Nosso foco não é o afastar por raiva ou por ser algo ruim. Nosso foco tem que ser eu enquanto encarnado, me afastar, porque nesse momento eu não tenho condições ainda de lidar com isso que eu estou sentindo. Então, nesse momento que você começar a bocejar, se por acaso você não se sentir bem, que se você estiver se sentindo bem, é algo muito positivo. É sinal que você está se acalmando, é sinal que você está conseguindo construir um equilíbrio, e possivelmente aquele bocejo deve continuar por algumas reuniões ou por algumas palestras, e deve acabar também, porque você está aclimatado com a energia do ambiente que você está sentindo, do ambiente que você está participando, né? E sobre se isso tiver origem, né, de uma influenciação menos saudável para você, primeiro se afasta dessa energia por nossa própria dificuldade em saber se relacionar ou saber como lidar com aquilo, e busca teu mentor espiritual em prece, busca os amigos espirituais da igreja, dos santos que você tiver um pouco mais de convicção, um pouco mais de fé na casa espírita, do patrono da casa, dos seus mentores espirituais, pede proteção a eles e para acolherem também o irmão que porventura estiver próximo de você, beleza? Exatamente, lembrando que os espíritos, eles não são espíritas, né? Então, eles estão atuando em todos os locais do planeta Terra. Então, dentro da igreja católica, da igreja batista, evangélica, não importa, vai ter espírito, né? Dos dois lados. Então, existem outras duas explicações para o bocejo também, que é, se tu é um médium doador de ectoplasma, tu pode, na hora do bocejo, estar exudando uma quota maior de ectoplasma. Normalmente isso acontece dentro de reuniões mediúnicas, né? Quando tu está exercendo a tua mediunidade, né? Não em qualquer lugar. Mas isso também é influenciado pela espiritualidade, que também facilita esse processo. Ou então, o bocejo se dá quando está existindo uma troca energética do teu corpo com o ambiente à tua volta, ou seja, tu está inspirando
energia boa que a espiritualidade está emanando ali para ti, ela está fazendo uma transmutação nos teus chakras, e quando tu boceja, tu tá botando para fora todas as toxinas e toda a negatividade que estava acumulada no teu corpo. Então, muita gente, às vezes, quando está em igreja, em templos, em centro espírita, boceja bastante, porque é um local onde é propício para realizar essa transmutação energética, essa limpeza energética. Para arrematar, Karim, eu vou trazer essa questão da Raíssa, para a gente arrematar esse momento, para a gente ir para o próximo. Né? Ela fala que passou por uma situação que a gente pode considerar que seja bem marcante, né? Dê até um pouco de medo na gente. Raíssa, me lembro eu. Tu estava lendo seu comentário, estava me lembrando de mim, quando eu comecei a perceber minha mediunidade. Eu sentia uma coisa diferente em pensamento, eu queria começar a conversar com o espírito, queria acolher como se fosse um pai amoroso que quer acolher, quer ajudar, não quer ver o irmão passar perto. Só que aí quem começou a passar perto fui eu, porque eu não sabia como lidar com aquelas almas. E aí eu acabava, atendimento fraterno, socorre, não sei o que eu faço mais. Então, nesse caso, eu aprendi pela dor, mas graças a Deus fiquei pouco tempo nessa dor. Então, se você quiser uma sugestão, é muito parecido com o princípio que a gente passou, se não me engano, para o Paulo anteriormente. Não interaja. Se estiver te incomodando a presença, não interaja, não dê tanta atenção para essa alma. Queira essa alma bem, né? Ou queira, pode ser até que você não esteja tendo uma experiência que perceba que exista uma outra alma, mas tenha uma percepção ali presente. Pega essa percepção, deseja o bem a ela, sem querer ter uma interação mais profunda. Peça aos seus mentores espirituais que estarão com você na hora por proteção, por amparo. Se você frequentar uma casa espírita, se você frequentar uma igreja, uma casa evangélica, um terreiro de umbanda, peça proteção aos espíritos, anjos, protetores, entidades, que você tenha uma ligação mais profunda, e peça amparo para você e para essa alma que está próxima de você, tá certo? E só depois, muito depois da gente se educar mediunicamente, pode ser que eventualmente a gente encontre algum tipo de circunstância para ter algum tipo de diálogo com esse espírito, de preferência dentro de uma reunião mediúnica, depois de educação mediúnica. Eu não estou falando para a gente sair de casa e começar a conversar com o espírito a torta direita, não. Então, se eduque mediunicamente, que você se educando mediunicamente, você também está ajudando essas almas. Exatamente. E o Danilo Bom ali embaixo colocou para nós também, ó, o bocejo pode também ser algo animal físico, com certeza. Nem tudo é espiritual. A gente está querendo trazer a questão do bocejo quando nós estamos dentro de algum templo, de alguma igreja, né? Que normalmente algumas pessoas não bocejam durante o dia, ou se vão de manhã no centro espírita, ou à tarde bocejam lá, ou se vão de noite bocejam lá, e é só quando vai lá que boceja insistentemente, né, o tempo inteiro. Então, existem algumas características diferentes, né? Mas, com certeza, o bocejo é uma coisa inerente a todos os seres humanos, é uma coisa totalmente normal. Tem o bocejo de tô cansado, o dia foi punk, e tem aquele bocejo de que, eita, tem um trem aqui diferente acontecendo, né? Então, eu conheço de ti mesmo, pra gente entender o que está acontecendo na situação. Exatamente. Então, pessoal, só queria trazer mais algumas informações com relação à questão da contaminação fluídica e energética, tá? Nós conversamos nas lives anteriores sobre formas pensamentos, sobre energias, tá? Formas pensamentos são quando nós pensamos e esse pensamento toma forma, tá? Ou seja, eu penso em algo e eu fico alimentando este pensamento com uma emoção específica por muito tempo. Por exemplo, alguém me magoou e eu criei uma mágoa, eu fiquei ressentido e eu fiquei triste, enfim, ou fiquei com raiva, não sei. E eu passo o dia inteiro, ou às vezes uma semana inteira, ou às vezes um mês inteiro, às vezes um ano inteiro sem falar com a pessoa e alimentando esse sentimento.
Esse pensamento, ele, quando a gente pensa, é energia que a gente está colocando para fora da nossa cabeça o tempo inteiro. O pensamento, pessoal, ele não fica preso dentro da caixa craniana, tá? Ele sai. Pensou, saiu, pensou, saiu, pensou, saiu. É assim que funciona. Se tu pensa, ele emana. Por isso que a gente fala que a gente atrai o que a gente transmite, tá? Porque a gente emanou e aí a gente atrai de volta o que a gente emanou. De mesmo teor, tá? No caso da forma de pensamento, a gente emana o pensamento e a gente fica alimentando ele com a nossa energia. Da tristeza, da mágoa, do rancor, da alegria, enfim, independente de qual seja. E ele fica ali plasmado no teu lar, no teu ambiente onde tu te encontra, tá? E isso é uma forma de pensamento. E ela pode ser tóxica ou não. Nós conversamos sobre isso na semana passada. Na semana retrasada, não me recordo agora. Mas, enfim. Essas formas de pensamento, elas também nos contaminam e contaminam as pessoas à nossa volta. Então, às vezes, tu entra na casa de alguém, vai visitar alguém e tu te sente mal. Às vezes a pessoa tá tri feliz, tá tri bem, né? Só que tu te sente mal, por quê? Provavelmente essa pessoa tá contaminando o próprio lar com muita energia negativa, né? Tem muitas formas de pensamento ali também, certo? Existem algumas formas de pensamento que tomam uma forma específica de determinados animais. Por quê? Vou dar um exemplo para vocês. Durante toda a história da humanidade, ou boa parte da história da humanidade, as pessoas olham um determinado animal e têm um sentimento. Por exemplo, olha uma barata, sentem nojo. Olha um coelhinho, acham fofo, né? Então, digamos que é uma cultura coletiva do ser humano, né? Ver um animal peçonhento e sentir nojo, sentir asco, né? Ficar arrepiado. E também cultural da própria fauna ali, dos próprios animais, terem hábitos, certo? Então, por exemplo, animais peçonhentos, por exemplo, aranhas, pernilongos, baratas, enfim, eles são animais noturnos, são animais que gostam de locais escuros, úmidos, quentes, né, com bastante sujeira, certo? Então, quando tu sai na rua, por exemplo, e tu vai num ambiente onde tem essas mesmas condições ambientais, escuro, quente, úmido, e existem pessoas ali que estão emanando sentimentos que geram formas de pensamento daqueles animais, é como se tu encaixasse um quebra-cabeça, montasse um quebra-cabeça, certo? As pessoas emanam energia, pensamentos, alimentam sempre naquele ambiente. Por exemplo, tem uma rua na tua cidade, onde tem vários bares, casas noturnas, é aquela rua badalada, né? Onde todo mundo vai lá para ficar com todo mundo, para beber, para usar drogas, enfim. Existe um comportamento que é sempre naquele local, naquele horário, naqueles dias, né? Então, existem ali formas de pensamento alimentadas por todos esses sentimentos e energias dessas pessoas que frequentam esse lugar, que ficam ali plasmadas no formato desses animais que gostam desses ambientes, que tem essa energia, que tem essas características, certo? Então, olha como é importante a gente ter esse conhecimento, porque tendo esse conhecimento a gente evita ir em certos locais, porque a gente sabe o que pode ter lá. E essas formas de pensamento, elas não têm vida própria, elas são alimentadas por nós, né, seres humanos, como eu falei, com a nossa energia. Se a gente deixa de alimentar, elas vão se diluindo no ambiente e somem, tá? Só que elas são tóxicas. E se pessoas tocam nelas, ou elas tocam em pessoas, contaminam a gente, tá? E podem até se acumular na gente e gerar doenças, porque primeiro se acopla na nossa aura, né? E depois somatiza e vem para o corpo físico. Eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou
André, não sei se eu consigo compartilhar. Eu vou te mandar aqui. Manda para mim que eu coloco aqui. Eu vou te mandar para te compartilhar aqui para nós. Existe um casal de russos, pessoal, lá na década de 30, inventou uma máquina que tirava foto da aura, se chama máquina Kirlian, porque o sobrenome deles era Kirlian, um casal de russos. Colocava o dedo ali, ou qualquer outro objeto numa chapa metálica, e aí é como se fosse um scanner, né? E aquela máquina conseguia tirar foto da aura da pessoa, certo? E aí, claro, com o tempo foi se aperfeiçoando essa máquina, tá? Essa imagem que vocês estão vendo é a foto de um dedo, da aura do dedo de uma pessoa, tá? Se vocês olharem para essa foto, ai, olha que lindo, tem rosa, tem vermelho, tem azul. Mas aqui dá para ver parasitas energéticos na aura da pessoa. Dá para ver essa imagem, aquele anelzinho ali embaixo vermelho, tá? Mostra que a pessoa está num estado alterado de consciência. Isso pode ser causado por transe mediúnico, isso pode ser causado por remédios, isso pode ser causado por drogas, tá? Ou então por algum problema de saúde. Então é possível, inclusive, premeditar possíveis problemas de saúde que a pessoa vai ter, porque a gente sabe que as doenças, elas afetam, primeiro, elas são criadas do nosso perispírito, né? Elas somatizam. O que é somatizar? É ir para o corpo físico, tá? A gente fica com raiva de alguém durante a vida inteira, daqui a pouco tu descobre um câncer. Por quê? Porque aquela raiva, aquele sentimento se aglutinou, se aglutinou até formar um câncer. E aí, o que estava no corpo perispiritual passou para o corpo físico, né? Então, é possível ver as doenças que estão ali no perispírito da pessoa, na aura da pessoa, certo? Porque o nosso corpo dupletérico emana energia, tá? Então, com aquela foto, é possível descobrir se tu tem parasitas energéticos, se tu tá contaminado fluidicamente, se tu tem alguma doença, como é que tá teu sistema emocional, psicológico, né? E aí, se tu descobrir o que é, tu consegue tratar o espírito, o emocional da pessoa para que aquela energia, aquela situação não amadureça e vire uma doença no corpo físico. Então, já existem equipamentos hoje que, assim como um encefalograma, assim como o eletrocardiograma, né, que conseguem, a gente consegue ver dentro do cérebro da pessoa, dentro do coração, né? Existem equipamentos hoje que já fazem essa foto, e é possível, claro, tem que comprar máquina, fazer um curso, não é assim, não é que nem um celular que tu compra e vai tirando foto. É todo um curso que se faz para poder entender e poder fazer esse diagnóstico, certo? Mas eu só quis trazer para vocês conseguirem entender que não é brincadeira quando a gente fala em sentimentos, quando a gente fala em emoções, tá? Quando a gente fala em orar e vigiar, certo? Karim, tem gente perguntando muito aqui sobre questões que estão extremamente envolvidas no que a gente vai trabalhar nas próximas semanas. Se a gente for entrar nesse assunto da obsessão agora, a gente corre o risco ou de ir até as 11 horas da noite para responder de uma forma suficiente para vocês, ou de fazer uma explicação muito superficial e até certo ponto perigosa daquilo que a gente quer falar para vocês. Então, a gente vai contar com a compreensão de vocês com assuntos objetivos da obsessão. Depois eu vou sentar com o Karim, Monique, o pessoal também, para a gente refletir como abordar essa questão, que tem várias ramificações dentro dela mesma, né? Para a gente poder estar contemplando o máximo possível de questões que estão vindo para a gente, não de hoje. Acho que no primeiro estudo que a gente passou aqui sobre isso, veio a questão de obsessão. É incrível como esse tema é atual e a gente precisa prestar atenção, uma atenção muito apurada nele. Só para finalizar, Karim, em relação ao que você falou,
O André Luiz, ele vai corroborar muito com você, quase que na integralidade. Queria passar referência para o pessoal, ele vai trabalhar no livro Missionários da Luz, um livraço, que é infecção causada por germes psíquicos. Então, isso tem, tudo que a gente está dizendo aqui, a gente encontra previsão em principalmente André Luiz. Consegue encontrar alguma coisa em Ana Flamengo de Miranda, Caim também me passou no início, está seguindo aí a Sueli Calda Schubert, Robson Pinheiro também, agora não me lembro dos outros autores que ela falou, me lembro desses dois, né? Mas é isso, o que eu estou dizendo para vocês é que muitas vezes alguns irmãos vêm aqui nos questionar sobre o conteúdo e nós queremos passar para vocês isso, né? Que o que a gente está falando aqui tem ligação com esses autores e a gente reflete sobre eles. Nós não trazemos uma verdade absoluta, uma lei, uma regra, a gente traz percepções sobre como esses espíritos estão vendo as realidades espirituais deles, né? E como os médiuns têm interpretado, né, essa visão dos espíritos e nos enviado para nós. Então aqui a gente tenta trazer isso de alguma maneira e de uma forma organizada compartilhar com vocês. Certo? Exatamente. No próprio, se não me falha a memória, no próprio Missionários da Luz, o André Luiz traz para nós um equipamento que foi criado lá no plano astral, né, que se chama psicoscópio, que é um equipamento que serve para analisar e medir os estados emocionais das emissões fluídicas e pensamentos das pessoas. É como se fosse um raio-x espiritual, mesma coisa que esse equipamento Kirlian, né, essa máquina Kirlian, claro, mais aperfeiçoado. Então, para vocês verem, aqui é cópia de lá, né, eles criam lá e alguém depois já pega o pensamento ali, a inspiração e cria aqui. Só queria trazer antes da gente, já estamos passando do horário já, lá em cima, André, o comentário do Daniel Rosa de Assis, sobe um pouquinho, logo em cima do comentário do Paulo Sandro, o Daniel, ele faz uma pergunta muito interessante, que eu só vou dar uma pincelada, mas traremos posteriormente, tá? Ele fala assim: a apometria é uma inovação que permite pelos médiuns a estabilização energética mais individual no ajuste dos fluidos deletérios e eficiência da desobsessão. Sim, pela minha prática, tá, Daniel? Eu já trabalhei quase 10 anos com desobsessão no centro espírita. Hoje eu atuo com apometria num centro espiritualista. E é uma técnica, assim como diversas outras técnicas que estão aparecendo no século XXI, que são ferramentas de trabalho para aperfeiçoar a cura das pessoas, o trato emocional, espiritual, energético, né? É mais uma técnica para se utilizar para auxiliar os nossos irmãos, certo? Mas a gente vai comentar sobre isso mais à frente, porque hoje o nosso tempo já esgotou e vocês estão afiadíssimos nos comentários, né? E nós adoramos quando vocês comentam, porque isso mostra pelo menos que vocês estão gostando um pouquinho da live, né, que a gente faz desse nosso estudo, e faz a gente ter ânimo para voltar aqui semana que vem, né, André? E conversar mais e trazer outros assuntos. Conversem com a gente, nos chamem no privado também, né? Aqui, ó, tem aqui embaixo o nosso Instagram. Sigam a gente lá. Se vocês tiverem sugestões de temas para a gente trazer aqui, ou tiverem perguntas, mandem para nós. Se a gente conseguir, a gente traz para a live, né? Para comentar aqui, certo? Perfeito. Já vou passar para você, Karen, fazer suas considerações finais, depois eu faço a minha junto com a prece. Antes, só endossar aqui, porque tem muita gente que vai pegar uma literatura e ler aquilo como se fosse uma regra, quase como se fosse pegar a Bíblia e tratar aquilo como se fosse lei, né? É aquilo e pronto, acabou. Na minha interpretação, inclusive, na maneira como eu interpreto. Você pegar um livro como Missionários da Luz, que a gente trouxe aqui hoje, a gente pegou muita coisa que a gente vai encontrar, 2 livros densos, que são Mecanismos da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos. São livros para a gente pegar, ficar 7 a 10 anos
lendo, analisando eles. Levei 4 anos para entender um pouco do mecanismos da mediunidade. E só agora que eu estou começando a entrar em Evolução em Dois Mundos. Então, é uma literatura para a gente pegar e ficar um longo tempo analisando aquilo, porque é uma coisa também que vai dialogar muito com a nossa maturidade, né? Então, vamos tomar muito cuidado de pegar a doutrina espírita, gente, e achar que aquilo lá é lei acabada, não tem mais nada para a gente conversar sobre. A gente tem que ter respeito com Kardec e a obra dele, respeito. Mas a gente tem que perceber também que é uma obra não desatualizada, mas é uma obra que a gente percebe ramificações dela em autores atuais. A gente precisa fazer esse movimento de interpretação do que a gente tem agora em relação ao que Kardec tinha de base. Kardec não falou de ectoplasma, falou como fluido nervoso, mas não abordou nem ectoplasma e muito pouco perispírito. Então, vamos ter essa cautela de analisar esse material e também deixar que o tempo e a nossa maturidade contribua nessa análise, né? Exatamente. No próprio livro do Mecanismos da Mediunidade, o André Luiz nos traz que a mediunidade existe em todas as épocas da humanidade. O que ele está dizendo com isso para nós? Que em todas as épocas da humanidade vão ser trazidas informações dos espíritos para nós, né? Então não é só a Bíblia que está correto, não é só o Zoroastro que foi citado aqui que está correto, que também nos traz muitas informações, não é só Kardec que está correto, né? Eles vão nos trazendo mais informações cada vez mais e mais atualizadas, né? E assim como a medicina, assim como diversas áreas que existem estão sempre sofrendo atualizações, porque é necessário, porque assim como surgem doenças novas, precisa surgir tratamentos novos, assim é na espiritualidade também. Não muda. Aqui é cópia do que existe lá. Né? Se está acontecendo aqui, é porque lá já existe. Só que lá é da forma correta, né? Aqui que existe as nossas interpretações e aqui que existe a nossa influência na decodificação da informação que é nos trazida lá de cima. Então, olha, gente, muitos comentários aqui muito bacanas que com certeza a gente vai trazer, principalmente quando a gente for conversar sobre obsessões, tá? Porque existem vários tipos de desobsessões, inclusive a gente viu que tem um comentário ali sobre, se não me falha a memória, é sobre, deixa eu ver aqui, é possessão, eu acho, né? Que alguém comentou. Sobre possessão, sobre obsessão complexa. A gente vai trazer todas essas informações, a gente vai conversar sobre isso. Acompanhem as nossas lives, certo? Não percam nenhuma quarta-feira, tá? Perfeito. Minha gratidão, né? Pela contribuição, pelo conteúdo que a Karen trouxe aí hoje pra gente. Lembrando aqui, respondendo, a Rede Amigo Espírita, o Espiritismo da Depressão, Meninas Espíritas e vários outros canais do YouTube que estão nos recebendo, do Facebook que estão nos recebendo, a live fica gravada permanentemente. Não só hoje, quarta-feira, das 9 às 10h15 da noite, mas de segunda a sexta, às 9 horas, tem programação aqui na Rai TV com vários irmãos, com vários amigos muito queridos. Vale muito a pena. Então, fica aí já dito para vocês, a live fica gravada. Mas lembrando, nós não estamos dizendo aqui verdades absolutas, não estamos dizendo regras absolutas. Exatamente. A gente trouxe as referências bibliográficas de onde nós tiramos o conteúdo. Ensino Universal dos Espíritos nos diz que pega o conteúdo, vai comparando. Não vamos criar uma regra universal atemporal, o mais preocupante é tornar ela atemporal, que vai ser imutável e deixar isso como lei. Então, vamos crescer uns com os outros e também tragam, na medida que vocês forem querendo, referências para a gente também estudar. A gente está aprendendo aqui também, né? Exatamente. Então pessoal, se vocês não encontrarem as lives aqui no Rede Amigo Espírita, porque graças a Deus o Rede Amigo Espírita tem bastante conteúdo bom, ótimo, maravilhoso, me procurem ali no YouTube, Karim Bevanese, como está escrito aqui, ó, aqui no vídeo,
que eu coloco lá no meu canal também as lives do Home, certo? E lá tá na ordem que a gente fez desde o início. Certo? Gente, mais uma vez, então, muita gratidão a todas e todos que estiveram conosco, a Karim, as nossas amigas que hoje não estiveram aqui, a Monique, Laura também, que já esteve aqui conosco. Em especial, nesse momento, nossa gratidão aos espíritos amigos que, nessa noite, como em todas as noites, têm nos intuído, têm nos influenciado. Esperamos que a gente esteja conseguindo ser bons intérpretes dessa inspiração, rogando a providência divina, a presença do amor, a espiritualidade amiga e do Mestre Jesus na casa de cada coração que passou por aqui hoje e tem passado por aqui também de segunda a sexta, todos os dias do home office. Nosso desejo mais profundo de que esses lares, pelo menos pelo tempo aqui nós dedicamos a refletir aqui nesses momentos, possam estar imersos em reflexão, em amorosidade, em afetividade, em amizade, nesses momentos pesados e tempestivos em que vivemos. A Jesus, a nossa gratidão e a nossa sempre esperança no Pai de que tudo vai acontecer da melhor maneira possível. Gratidão por mais essa noite. Seja feita, Pai, a tua vontade, hoje, agora e sempre, que assim seja. Ó, agora todo mundo assim pegando o aeróbus aí nos dobramentos para a gente continuar as prosas, como diríamos aqui em Minas, as prosas que tivemos hoje do lado de lá também, tá certo? Beijo, um abraço grande com vocês aí. Nos vemos Boa na próxima noite, pessoal. Bom descanso. Tchau, tchau, gente. Até mais.